Olá, amigos da Amazônia! Chegamos com mais um programa Caminhos da Amazônia para você no Amazonsat e nas redes sociais. No programa de hoje, você vai conhecer uma das frutas mais saborosas, mais deliciosas, mais cobiçadas e mais procuradas da Amazônia, o cupuaçu. Você vai conhecer toda a sua história na reportagem de Jacques Salvaterra e também vai assistir uma entrevista com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas, falando sobre vários assuntos que é de interesse do produtor rural e do consumidor amazônico. Olá, meus amigos da Amazônia! Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais e está na tela do seu televisor aí. Você pode acessar o YouTube, o Facebook, o Instagram e o Twitter. Nesse momento você vai acompanhar uma reportagem sobre a produção de cupuaçu, toda a cadeia produtiva do cupuaçu com Jacques Salvaterra. Essa fruta típica da Amazônia é o cupuaçu, conhecido cientificamente como Theobroma grandiflorum. É uma das espécies nativas mais consumidas no Amazonas. Prima do cacau, ela também tem um sabor marcante, mas se diferencia pela acidez que é bem maior. O tradicional suco de cupuaçu é bastante comum no estado, assim como o de laranja é em São Paulo e região sudeste. Mas uma doença fúngica que chegou a destruir lavouras de cacau inteira no sul da Bahia na década de 1980, agora ameaça neste século a produção de cupuaçu no norte do país. É a vassoura de bruxa que reduz a produtividade das plantas a zero, preocupando os produtores. O que seria a doença vassoura de bruxa? É uma doença causada por um fungo, que denominamos de Monilióptera perniciosa, o qual ele causa essa característica, esse sintoma da planta, na planta, No caso aqui nós temos o ramo comum do cupuaçuzeiro e um ramo com engrossamento e esse superbrotamento lateral. Esse é um dos sintomas típicos, o principal sintoma da doença vassoura de bruxa, A princípio ele aparenta essa coloração esverdeada e posteriormente ele aparenta essa coloração mais seca. Então é comum, a doença ela tá se proliferando assim que surge as estruturas do fungo, que são cogumelos de coloração rosada. E esse cogumelo ele vai se proliferando na vassoura de bruxa, independente se a vassoura de bruxa está aderida à planta ou se a vassoura de bruxa está sobre o solo. Então é muito importante o produtor ter a consciência de que não basta apenas retirar a vassoura de bruxa da planta, mas sim do local da área de plantio. E é essa doença que atingiu o plantio numa reserva indígena da etnia Mura, dentro do distrito de Novo Remanso, em Itacoatiara, às margens do rio Amazonas e ao longo do rio Urubu. O indígena Halili Almeida de Carvalho, da etnia Mura, cultiva várias frutíferas em sua propriedade. Ele tem 4 hectares de cupuaçu há mais de 20 anos. Todo o plantio foi feito por meio de sementes e está espalhado dentro da floresta bosqueada. Ele sofre com essa praga há muito tempo. O plantio dele foi todo atingido pela vassoura de bruxa. E mesmo assim, ele continua colhendo frutos, mas em quantidade bem menor. Agora, como ele também tem 20 anos de plantado, hoje ele não todas as árvores não dão, então, mas ele ainda produz bem ainda. Ainda tem uma boa produção. Dá para guardar, para esperar outra safra chegar. Osiel de Souza Pereira também é indígena. Atualmente trabalha no cultivo de abacaxi. Apostou nessa cultura enquanto os cupuaçuzeiros não produzem. Ele tem 8 hectares plantados. Todo o plantio foi feito direto com o caroço. Resolveu trabalhar na forma tradicional. O plantio consociado com o abacaxi rende mais lucratividade para a família, além de aproveitar o adubo que fortalece ainda mais a plantação. Nesta pequena área, ele chega a colher cerca de 2 toneladas de polpas.
É daqui mesmo que ele retira as sementes para o novo plantio de 3 hectares que fica ao lado de sua casa. Mas o problema da vassoura de bruxa ainda o preocupa. Aqui para nós, né, a gente acha melhor a semente mesmo, né? E a gente nunca trabalhou com muda assim, né? Que aqui pra gente trabalhar com muda é tudo longe, né? Pra gente ir para pegar, né? Para comprar assim. Alexandre Vaz é extensionista de Novo Remanso. Ele conta que o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas, IDAM, dá a assistência técnica necessária, mas prefere não interferir na cultura e tradição indígenas. Por isso, faz o acompanhamento apenas dando orientações de como a planta deverá ser cuidada. Ele fala ainda sobre os predadores que atrapalham o tipo de cultivo do cupuaçu plantado com a semente. Isso aqui é real. O povo aqui tem que ficar de olho na cutia, entendeu? A cutia, ela já é o costume dela, né? Que é um dos maiores disseminadores da floresta, né? A cutia, o macaco e os pássaros. Então, a cutia, ela acha pelo cheiro. Por isso que muitas vezes eles lavam bem a amêndoa para não ficar resíduo, né? Para poder a cutia não achar. Que conforme eles plantam na fila do abacaxi, então fica fácil de... Ela pega uma fila, ela vai embora, colhendo as amêndoas. Mas eles sempre têm várias amêndoas e depois substituem, né? Onde vê que não nasceu, que as outras nasceram onde não nasceu, eles repõem. A vassoura de bruxa progride rapidamente, afeta não só o cupuaçuzeiro, mas outras árvores frutíferas. Para amenizar o problema, a Embrapa Amazônia Ocidental criou uma nova variedade resistente para combater a doença e aumentar a produtividade do cupuaçu. Mas isso vamos mostrar no próximo bloco. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, desenvolveu uma nova variedade de cupuaçu que é 10 vezes mais produtiva e resistente à praga da vassoura de bruxa. Você acompanha na reportagem de Jacques Salvaterra e William Cardoso. Uma técnica desenvolvida pela Embrapa Amazônia Oriental tem ajudado a driblar o problema da vassoura de bruxa no Amazonas. Ela é feita por enxertia e consiste em substituir copas de árvores doentes por mudas saudáveis e resistentes a pragas. Desenvolvida em 2012, a variedade BRS Carimbó é muito mais resistente e tem a produtividade bem maior. Até mesmo a gente, como técnico, tá abismado com o resultado que está sendo retirado da área, né? Nós estamos no 3º ano de produção. O primeiro ano de produção foi uma produção bem tranquila, né? Porque a planta ainda estava em formação. O 2º ano já foi bem significativo, fomos para 17 toneladas na área, né? dos 10 hectares. E esse ano a gente já atingiu 24 toneladas. Na propriedade de Fernando Martins, que fica no quilômetro 43 da M240 Estrada de Balbina, tem 10 hectares plantadas da variedade BRS Carimbó. Ele comprou a área já cultivada de um outro agricultor. Resolveu investir em tecnologias para uma boa colheita. O resultado foi satisfatório depois que cuidou do plantio seguindo as orientações técnicas. Primeiramente, encontrar um técnico bem inteirado no assunto, porque não é chegar, eu tenho uma área e vou plantar o cupuaçu ali, não, pronto. Tem uma série de protocolos a ser seguidos, de como tratar a terra, de qual o produto que eu preciso para ajeitar a terra para me plantar o cupuaçu. Então a gente tendo esse corpo técnico que o IDAM ele oferece isso. Os pesquisadores da Embrapa Amazônia Ocidental alertam que a planta adubada com qualidade e irrigação são fundamentais para o sucesso do procedimento de desenvolvimento do cultivo. O produtor tem que seguir as orientações para ter uma boa produtividade. Como resultado desse projeto, nós já temos algumas cultivares que já foram desenvolvidas e disponibilizadas. As primeiras cultivares foram a BRS Bari, BRS Codajás, BRS Belém e BRS Manacapuru. E mais recentemente a BRS Carimbó.
Essas cultivares elas foram desenvolvidas no estado do Pará e está sendo plantado também aqui no estado do Amazonas. No nosso estado, nós também temos os nossos cultivares, que são as BRS 297, BRS 298, BRS 299, BRS 311 e BRS 312. Então, no total, são 10 cultivares. Todas essas cultivares, elas são resistentes à vassoura de bruxa e apresentam uma alta produtividade. Uma das diferenças entre elas é que a BRS Carimbó, a propagação dela é por sementes, né, a produção de mudas. As demais cultivares são clonais, se quiser, a produção de mudas é por enxertia, processo de enxertia. A vantagem de fazer a propagação por enxertia, produzir as mudas por enxertia, é que a planta que vai ser formada, ela vai manter as mesmas características da planta matriz, ou seja, a mesma característica das cultivares. Com relação à propagação por sementes, mantém há uma variação, né, nessas características. É importante, inclusive, que o produtor não fique só com uma cultivar, mas sim procure diversificar e colocar todas as cultivares no seu plantio, porque o cupuaçu, não podemos esquecer que tem problema de incompatibilidade. Se você plantar só um tipo de material, então isso aí pode refletir numa baixa produtividade devido à incompatibilidade. O ciclo do cupuaçu, ele inicia a floração no verão, então assim, para a gente fazer adubação na época do verão, a gente não vai ter grandes resultados por causa da falta de água, né? E então a gente fez a adubação dele no fim do inverno passado e o resultado a gente está vendo agora, né? A floração das plantas, e a gente espera esse ano aumentar em pelo menos entre 30% e 40% aumentar essa produção. A técnica é fundamental para os agricultores que veem o resultado 20% superior em comparação ao outro sistema em que não é usada a substituição da copa do cupuaçuzeiro. É uma aposta que vem dando certo. O ganho de produtividade das variedades que são resistentes à vassoura, que tanto a Embrapa Manaus como a Embrapa Belém tem essa tecnologia, esse material genético, ele tanto aumenta o número de planta, o número de fruto por planta, como também o tamanho dos frutos e o rendimento da polpa e de amêndoas dentro dos frutos. Então é uma situação que tem ganho de todas as formas, né? De todas as maneiras o produtor ganha com isso. No cultivo comum, uma hectare de terra chega a produzir cerca de 400 quilos de polpa. Nessa mesma hectare, com a nova variedade BRS Carimbó, esse fruto chega a aumentar, podendo chegar até a 4.000 quilos nesta mesma área. Na propriedade de Jorge Alberto tem uma fábrica de derivados de cupuaçu. Ele cultiva 9.000 pés do fruto, cerca de 80% do que é produzido na propriedade, que fica no quilômetro 28 da AM240, é industrializado no próprio local. E ele emprega mais de 20 pessoas diretamente e mais de 100 indiretamente. As polpas retiradas passam por esta máquina, onde são embaladas e recebem um tratamento de industrialização. Depois, são levadas para esta câmara frigorífica. Daqui são distribuídas para o comércio em Manaus. Nós plantamos, né, nós colhemos, nós processamos e também aproveitamos tanto o fruto, as polpas, como semente. A semente a gente aproveita com peixe, o peixe também termina comendo a semente, né? E a casca nós produzimos toda uma gama de artesanatos que vai em torno de 17 embalagens mais ou menos, todas produzidas à base da casca de cupuaçu. Seu Jorge fabrica também bombons e geleias que são comercializados na capital. Aqui tudo é aproveitado. Neste galpão, a casca do cupuaçu é transformada em embalagens para os bombons e outras peças de enfeites que são reaproveitadas da natureza. Pedaços de madeiras, depois de beneficiados, servem para fazer esta caixinha e guardar os produtos derivados do cupuaçu. Tudo aqui é artesanal, fabricado por artesãos da região de Presidente Figueiredo. Pega a casca do cupuaçu, moe, transforma em grãos menores e mistura a uma resina à base de óleo de mamona, onde essa resina também é um produto natural. E a partir de um processo mecânico e envolvendo temperatura, nós produzimos os painéis. E esses painéis, na fase que hoje está a pesquisa,
Agora eles vão ser aproveitados pelos artesãos para que os artesãos possam produzir essas caixas que vão acondicionar os bombons, substituindo as atuais embalagens que elas são feitas hoje em madeira. Dados do IDAM apontam que em 2019 a produção do cupuaçu chegou a 913.619.000 frutos em todo o Amazonas. O maior produtor do fruto é Itacoatiara. O estado do Pará tem a maior área plantada de cupuaçu no país. São 12.000 hectares. Na Amazônia, a safra vai de dezembro a maio. Tomé-Açu, município no interior paraense, é o que mais produz. Presidente Figueiredo é conhecido não só pelas belezas naturais, mas pela produção do cupuaçu. E para comemorar a boa safra, há mais de 30 anos é realizada uma festa em homenagem ao fruto. Milhares de pessoas participam do evento durante 3 dias. Mas devido à pandemia do novo coronavírus, este ano o evento foi cancelado. No próximo bloco você confere uma entrevista com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas, Munir Lourenço. Nesta entrevista concedida ao programa Caminhos da Amazônia, o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas, Munir Lourenço, fala da experiência maravilhosa que o Amazonas está vivendo com a indicação geográfica para o abacaxi de Novo Remanso, para o queijo de Altazes e Careiro da Várzea e de 13 municípios do Amazonas livre da aftosa sem vacinação. O Fundepec, Fundo de Defesa Agropecuária do Estado do Amazonas, Fundepec AM, tem praticamente 3 anos de criação. E a FAEA criou o Fundepec principalmente a partir de uma solicitação do Ministério da Agricultura, quando do estabelecimento dos requisitos para o Amazonas se tornar livre de febre aftosa com vacinação e, posteriormente, sem vacinação. Então, o Ministério considerava importante o Estado ter um fundo emergencial privado, né, que pudesse formar uma poupança financeira que pudesse indenizar, né, o pecuarista que tivesse foco de aftosa no seu rebanho. E temos aí, nesse curto espaço de tempo, de 2 anos e meio, né, a partir do momento da efetivação da sistemática de contribuição, já com a adesão voluntária, espontânea, né, de praticamente 30% do contingente de pecuaristas do Estado do Amazonas. Temos tido a oportunidade também, dentre os objetivos do Fundepec, de apoiar o fortalecimento da defesa agropecuária do nosso Estado. Nesse sentido, já em algumas oportunidades, atendemos com recursos do Fundepec solicitações da ADAF, né, por exemplo, para aquisição de brincos, para identificação dos 20.000 animais que tiveram sangue coletado para a sorologia, exigida pelo Ministério da Agricultura. Tivemos a oportunidade também de adquirir itens, né, do kit emergencial que cada escritório da ADAF precisa ter para estar preparado na ocorrência de um eventual foco de febre aftosa. Né. Tivemos já colaborando também, até mesmo em custeio de diárias para serviços emergenciais exigidos pelo Ministério da Agricultura, principalmente no trabalho da sorologia, para que servidores da ADAF pudessem realizar. A produção de abacaxi do Novo Remanso, de todas as comunidades localizadas em Itacoatiara, orgulha muito a todos nós amazonenses, e essa indicação geográfica que teve o esforço primordial de todos os
fruticultores, produtores envolvidos na cadeia produtiva do abacaxi, né, do Novo Remanso, mas também contou com a atuação de várias entidades, órgãos, como o Ministério da Agricultura, o IDAM, o Sistema CEPRO como um todo, o SEBRAE, que inclusive aportou praticamente R$300 mil para a obtenção dessa indicação geográfica. E certamente essa indicação geográfica traz o abacaxi do Novo Remanso, o abacaxi mais doce do Brasil, para um patamar, né, de agregação de valor e de reconhecimento nacional, né, de um abacaxi diferenciado, e isso com certeza, né, e nós estamos continuando trabalhando nessa direção, né, representa a perspectiva real de mais renda para as famílias que estão envolvidas nessa cadeia produtiva tão importante do Estado. Além do que, traz uma visibilidade ainda maior para essa cadeia produtiva, inclusive para a atração de investimentos até de agroindústrias para o processamento do abacaxi. Estão sendo feitos já trabalhos iniciais de diagnóstico de toda a cadeia produtiva, né? É um processo relativamente longo, né? O do abacaxi, por exemplo, do Novo Remanso, levou um pouco mais de 2 anos. Então, o do queijo de Altazes e Careiro da Várzea está no seu processo inicial, mas é uma grande notícia, porque também vem na direção de reconhecimento, de valorização desse produto tão tradicional do nosso setor primário. O reconhecimento nacional de livre de aftosa sem vacinação para esses 13 municípios do sul do Amazonas, e dentro do bloco 1, junto com Rondônia e Acre, foi uma vitória maiúscula, uma vitória de muitos, de hoje e de ontem, né, do Serviço de Defesa Agropecuária Estadual, Ministério da Agricultura, investimentos por parte do governo federal, governo do Estado, e principalmente dos pecuaristas, dos produtores. E a FAEA, como representante da classe rural do Estado, sempre teve isso como bandeira, como prioridade na sua atuação. Então, nós acompanhamos muito de perto, priorizamos isso e estamos muito confiantes de que agora o Bloco 2, o restante do Estado, possa também alcançar esse status dentro do calendário previsto pelo Ministério da Agricultura, porque nós consideramos importante que nós tenhamos o mesmo status sanitário em todo o Estado do Amazonas, para que nós tenhamos igualdade no patamar sanitário em toda a pecuária amazonense. Também me filio a essas pessoas que visualizam aí um horizonte promissor para o nosso setor primário, né, com iniciativas como essa, de resgate do desenvolvimento, por exemplo, do Distrito Agropecuário da Suframa, o que vem sendo anunciado aí pelo Superintendente General Pouzin, com quem já tivemos reunião. Isso é muito importante. O Distrito Agropecuário da Suframa tem uma condição, uma localização estratégica privilegiada, de proximidade do mercado consumidor de Manaus, e tem todas as condições de se transformar num celeiro de produção de alimentos. Com todas as dificuldades que hoje tem o Distrito Agropecuário da Suframa, nós sabemos ainda a insuficiência de regularização fundiária, de infraestrutura, de eletrificação, de dificuldade das EFs, boa parte da nossa produção da piscicultura vem de empreendimentos do Distrito Agropecuário. Boa parte da produção nossa de cítricos também vem de empreendimentos do Distrito Agropecuário. Então, provando que é uma área que pode ser potencializada. E vem na direção daquilo que também somos adeptos, de que o nosso Estado precisa diversificar sua economia. E o setor primário é um segmento, é um setor que, sem dúvida alguma, pode dar uma resposta muito efetiva nessa diversificação em termos de geração de emprego e renda. Este foi mais um Caminho da Amazônia para você. Você pode nos acompanhar ainda pelas redes sociais. Lembrando que no sábado, às 6 da manhã, tem reprise no Amazonsat, em Manaus, canal 44.1 digital. E nós voltaremos no próximo programa, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.